Olá, estamos aqui para mais uma aula. Na verdade, essa é a primeira aula do nosso curso de Química Geral, é a aula 1. Vamos dar início hoje, dia 15. E eu sou a professora Carla Lara. Os objetivos dessa aula, que tem a ver com a Química Geral, primeiro é compreender a química como ciência. A gente vai dar aí uma discutida, uma reflexão sobre o que faz um químico, o que a química aborda, o que a química estuda, certo? Depois dessas reflexões iniciais, o objetivo é diferenciar matéria e energia, que são duas coisas que a gente vai lidar muito no nosso curso. E também identificar algumas propriedades e classificação da matéria, tá? Algumas delas, não todas hoje. Então vamos lá. A ciência, a química como ciência. Então a gente pode fazer algumas perguntas e pode refletir, por exemplo, o que a química estuda? Qual que é o objetivo da química? Qual que é o objeto de estudo da química? Que tipo de fenômenos essa ciência pretende investigar e explicar, tá? E outra pergunta também para pensarmos: por que e para que estudar química? Então, você já pensou que em quantas situações do seu cotidiano a química está presente? Se a gente for pensar desde que nós acordamos, até na hora de dormir, o que a gente faz que está relacionado com a química? A roupa que você veste, a pasta de dente para escovar, para tomar o banho, você usa o sabonete ou o shampoo, usa produtos químicos. No café, você vai estar ingerindo ali produtos, a panificação, o próprio café, como é extraído o café. Então, se a gente for ver, a química ela está presente na nossa casa mesmo, no nosso dia a dia. A cozinha da nossa casa, ela é um laboratório de química, né? Ali pode ser observado vários fenômenos que são investigados por essa ciência. A própria coleta seletiva aqui, do lixo, a questão do reciclar materiais, aproveitar o alumínio, por exemplo, a gente não encontra muito alumínio na rua hoje, no lixo comum, porque todo o alumínio ele é recolhido, ele é levado para os centros de reciclagem, e isso evita que tenhamos que explorar mais alumínio da natureza. Então, isso ajuda a gente a conservar, a manter ali alguma área que a gente não queira degradar, porque na verdade, quando a gente extrai esses metais da natureza, esses metais que estão na forma de minerais, a gente acaba degradando aquela área, Então, por exemplo, observa-se muito isso lá na minha terra, em Minas, onde tem muito extração de ferro. Então, há toda aquela área que ali a mineração está presente. Então, você vê que não é mais uma área onde você tem vários recursos para serem explorados, ou seja, eles já foram todos depredados. É uma grande área extensa de terra vermelha, porque é rico em ferro. Então, você vê a diferença. E quando você recicla, por isso que é tão importante a reciclagem, porque aí você está poupando novas áreas a serem degradadas. A química, ela é a ciência que estuda a matéria. Nós estamos falando aí de metais que foram extraídos. E a gente extrai esses metais para fazer o quê? Para fazer objetos de uso do nosso dia a dia. Então, esse minério, quando você extrai o metal e transforma ele em uma barra, e dessa barra você faz, por exemplo, uma janela, ou uma cadeira, ou uma mesa, ou qualquer outro objeto feito de ferro, você está transformando a matéria. E a química, ela estuda o processo em que o ferro ele chega até lá na mercenaria para ele poder ser utilizado para fazer uma cadeira. À medida que avançamos o estudo, você terá os princípios químicos que atuam em todos os aspectos da nossa vida, desde atividades cotidianas até os processos mais complexos,
como aqueles realizados no meio ambiente. Então, da extração do mineral, da transformação dos recursos, de alguns recursos, de alguma matéria-prima para alimentação ou para outras utilidades, todo o processo de transformação é objeto de estudo da química. Né? Então, aqui a gente vê algumas soluções em laboratório, como uma vidraria de laboratório, mas como eu disse, a cozinha ela é um laboratório de química. Ali os alimentos eles sofrem transformações, o cozimento, não é? O amadurecimento, isso tudo são reações químicas, isso tudo é objeto de estudo dessa ciência. E o que faz um químico? Né? Para quem está fazendo o curso de química, né? O que um químico faz? Tem um químico aquele que faz o bacharelado que vai para a indústria, e tem um químico da licenciatura, aquele que vai ser professor, que vai atuar na área acadêmica. Mas as atividades de um químico elas são muito amplas, né? Vai desde a questão da mineração, como eu disse, como todos os processos de captação, de limpeza da água, do esgoto, né, de distribuição, isso tudo um químico atua, né? No desenvolvimento de novos produtos, na transformação de materiais, né, na própria síntese de materiais, na síntese de moléculas que imitam moléculas naturais, tanto aí na alimentação quanto na indústria farmacêutica. Então, tudo isso são atividades que um químico ele pode exercer. Eu coloquei esse triângulo aqui, que ele mostra para a gente quais são os focos de interesse dessa ciência, ou seja, da química. Então, a gente tem aqui os materiais no centro desse triângulo, tá? Então, eu tenho a constituição. Então, primeiro, se eu dar ênfase à constituição desses materiais, eu quero estudar de que ele é constituído, quais são os elementos, quais são as matérias-primas, do qual esse material é constituído. E esse material ele pode sofrer transformação. Quando ele sofre transformação, eu posso ter ali um material que tem propriedades físicas e propriedades químicas. Ele passa a ter essas características, essas propriedades. E determinadas propriedades que certos materiais ele contém, isso vai ser utilizado para N utilidades, né? Para N destinos. Então, a química ela pode tanto focar na constituição dos materiais ou nas transformações dos materiais, ou estudar suas propriedades, propriedades físicas, as propriedades químicas, e a partir daí você pode escolher, né, determinado material para fazer determinado objeto. Eu preciso que um objeto, eu quero fazer um aro, mas eu quero que esse aro seja leve. Eu quero que esse aro ele não oxide facilmente. Então, eu vou fazer esse aro, que pode ser o aro da bicicleta, com alumínio ou ferro. E ainda tem as ligas de carbono, né? Que hoje as bicicletas, por exemplo, elas passaram por um processo de ferro, depois passou para alumínio, hoje tem ligas de carbono, que são materiais mais leves, são materiais que não oxidam facilmente. Então, para você, eu quero construir um telhado. Tá, que tipo de telhado que você quer? Eu quero um telhado que isole um pouco o calor, né? Que não haja muita troca de calor entre a casa e o externo. Então, tem como você fazer isso, tem como você escolher materiais que têm propriedades, por exemplo, de isolantes, né? Que não conduzem bem o calor. Então, isso você vai fazer com que, num dia frio, esse material lá do telhado, ele vai fazer com que o calor que está ali dentro, ele não saia, tá? Num dia quente, ele vai fazer com que os raios solares ali, o calor, não entre. Então, para você fazer determinada objeto, você tem que estudar as propriedades. Você tem que saber de que ele é constituído. E você pode saber quais são as transformações que ele pode ocorrer. Então, química é uma ciência que estuda transformações. Tanto a transformação química, a partir de uma reação química, né? Onde uma substância reage com outra e vai formar uma outra substância. Essa reação ela pode ser reversível, ou seja, ela pode voltar
a formar o produto, formar a substância inicial, ou ela pode ser irreversível, ela ter só um sentido, né? A química também ela é uma ciência que estuda avanços no tratamento de doenças, como entendendo o mecanismo, né? Desenvolvendo novos fármacos, tá? Então, isso faz com que haja um foco, né, no tratamento de doenças que acometem o ser humano. A química também estuda a exploração espacial, né? Quantas vezes, em certo planeta eles descobriram lá que tinha gás metano ou gás carbono. Então, ou seja, a gente pode entender, devido à presença de alguns gases, o que pode acontecer depois, né? E também os avanços tecnológicos. Hoje a nanotecnologia, ela baseia-se muito em quê? Em elementos, em materiais, que é possível você fazer peças muito pequenas, na ordem de nanômetros, né? Então, os chips de computadores, tá? São objetos bem pequenos, às vezes um chip também, uma questão mais de cirurgias, que você precisa de peças pequenas, filtração, você precisa esterilizar uma solução, tá? E você precisa de um material que filtre pequenas partículas, nanopartículas, né? Para a gente ter uma ideia, quando a gente fala em nanopartícula, a gente tem, por exemplo, 1 metro, né? Todo mundo sabe a dimensão de 1 metro, aí 10 vezes menor do que 1 metro, 10 vezes não, 1000 vezes menor do que 1 metro, nós temos o milímetro, 1000 vezes menor do que o milímetro, nós temos o micrômetro, e 1000 vezes menor do que o micrômetro, nós temos o nanômetro. Né? Então, quando eu estou falando de nanopartículas, eu estou falando numa ordem de grandeza de 10 a menos 9. A química também ela contribui para o desenvolvimento do ser humano, sendo essencial em quais áreas? Mais algumas áreas aqui que a gente pode falar de medicamentos, no desenvolvimento de novos fármacos, né? Energia, então nós temos aí combustíveis, tanto os combustíveis fósseis, que já estão aí quase sendo esgotados, né? Principalmente os derivados de petróleo, tem o carvão mineral, e temos também combustíveis mais limpos, né? A energia eólica, a energia solar, tá? A energia os biocombustíveis, que são combustíveis renováveis, né? São mais sustentáveis do que os combustíveis fósseis. A química também, ela estuda a produção de alimento, né? Tanto na questão muito se fala hoje da questão do uso de agroquímicos, né, para produzir alimentos. Nós temos aí uma produção de alimento enorme para dar conta da população que existe hoje no planeta. Existe algumas culturas, né, de agricultura familiar que poderia diminuir esse dano, esse excessivo uso de agroquímicos, poderia. Você teria que fazer seria uma outra política que você iria não esgotar aquele solo ali, né? E depois ele ficar improdutivo. Você teria que fazer aí uma troca, um revezamento, né? Um ano você planta isso, o outro ano você planta aquilo. Usar com mais, minimamente, esses agroquímicos. Por quê? Porque isso vai chegar na nossa mesa, né? A gente vai, a cadeia alimentar, esses agroquímicos, eles vão ficar nesses alimentos. Então, o uso excessivo disso não é legal. Mas há, né, os defensivos agrícolas, os inseticidas, tudo isso, gente, é porque esse é o meio mais rápido para se resolver as coisas, né? Mas tem um meio de você fazer um planejamento mais sustentável, né, com o ambiente, com a natureza ali. Por exemplo, hoje a gente está tendo muito surto de dengue no país.
né? Em alguns estados está já quase uma epidemia. E a gente usa principalmente o quê? Os defensivos, os inseticidas, para matar o mosquito. Mas aí você mata o mosquito, mata o sapo, mata aquele calanguinho, que são os predadores desses mosquitos. Né? Então, vira uma bola de neve, porque aí os mosquitos, os que sobrevivem, eles acabam ficando resistentes a esses inseticidas, né? E eles acabam multiplicando. Então, tem alguns cuidados que devem ser feitos, né? Evitar água parada, isso que a gente já sabe, acúmulo de lixo, né? Então, a gente tem que ter um planejamento melhor para conseguir fazer com que a gente possa eliminar esses mosquitos. Tem até uma questão que eles fizeram, eu li uma vez no estudo, que eles estavam tentando modificar, né, o DNA para que nascesse mais mosquitos fêmea. Então, isso evitaria macho, isso evitaria que eles reproduzissem. Isso tudo, né, são pesquisas, são avanços e estão diretamente ligados com a química. No vestuário, na comunicação, no transporte e em outras ciências, né, tanto na biologia quanto na física. Então, são disciplinas, são conteúdos que, na verdade, agora eles fazem parte, né, o novo ensino médio, ele trata tanto a física, quanto a química, quanto a biologia, como ciências da natureza, ok? Então, eles estão juntos e tem uma interdisciplinaridade muito grande entre essas três disciplinas, entre essas três ciências, na verdade, né? A química central em muitos aspectos no desenvolvimento tecnológico, ou seja, a química está ligada com o desenvolvimento tecnológico. A química ela trouxe bem-estar social à humanidade, né? E todos os pontos em que nós precisamos hoje, né, para avançar, para o planeta continuar em pé, depende muitas vezes de um bom conhecimento em química, nas pesquisas, né, na exploração. Aqui, ó, temos escassez de recursos energéticos. Como eu disse, os combustíveis fósseis eles estão quase que completamente esgotados, então nós precisamos ampliar a nossa matriz energética. E isso faz com que tenhamos que fazer novas pesquisas, novos investimentos, né, em outros recursos. Né? A disponibilidade de água também. O que acaba a gente faz? Nós acabamos usando a água, né? E muitas vezes a água que nós usamos, ela é devolvida ao ambiente suja. E aí a gente vai e capta mais água limpa, e capta mais água limpa, e a gente não limpa. Então, a água tratada hoje, né, o esgoto tratado hoje, ele não é 100%. Muitas vezes nós vemos, né, em grandes cidades, que parte do esgoto ali ele vai para o mar, ele vai para o rio, vai poluindo. Então, ou seja, a gente não devolve essa água que a gente captou da natureza, a gente não devolve ela limpa. Né? Isso, a raiz, né, como fazer com que isso mude, né? Primeiro tem que ter uma vontade política para fazer isso, um planejamento. Né? A política ela tem que estar inserida nisso, porque a população, junto com o governo, tem que estar junto para resolver esse tipo de problema. Uma água, nós sabemos que 3% somente da água do planeta ela é água doce. O resto é água salgada. A gente pode fazer aumentar a disponibilidade de água? Pode, a gente pode, né, como alguns países árabes fazem, que é o quê? Que é dessalinizar a água. Mas isso precisa de consumo de energia. Então não é uma coisa barata, não é uma coisa que é fácil de fazer. Enquanto que nós, por exemplo, o Brasil, ele é um país onde um dos grandes recursos que nós temos é a água. Então, a gente tem que aprender e exigir com que as empresas, por exemplo, captem a água, mas seja um ciclo.
né? Ou seja, a mesma água que ela captar, ela vai usar, sujar e ela deve limpar essa água para tornar a usar. Então, esse ciclo ele deveria ser mais bem ampliado, né, na nossa sociedade. Aqui tem um exemplo interessante que tem no material de vocês, que é esse quadro aqui, né, que é o quadro Independência ou Morte, do Pedro Américo, e ele foi há pouco tempo restaurado, terminou a restauração dele. É um quadro da comemoração do 200º aniversário da independência do Brasil. Então, durante todo o processo de restauração, análises químicas foram feitas nas tintas que foram usadas para pintar o quadro, né? Isso para quê? Para averiguar o tom original da cor que o artista havia proposto. Mudanças de composições na obra, entre outras informações importantes. Então, tudo isso, né, você investigar os tons de tinta, isso envolve o quê? Análise química, tá? Que é importante na restauração de um patrimônio, né? Esse quadro, essa obra de arte, ele faz parte do patrimônio artístico, patrimônio cultural. E logo, então, a química ela contribui na arte, né? E também ocorre muita aplicação da química na ciência forense, né? Que é em ciências investigativa, ciências criminal. Né? Hoje você pode analisar quais foram os vestígios da cena de um crime, por exemplo, você pode levar isso para o laboratório, né? E pode analisar ali a cena fazendo várias análises, né? Você pode ver tanto pode identificar ali o DNA, né, de quem esteve ali naquela cena do crime, como pode também ter seu vestígios de sangue e tal. Então, isso tudo faz parte da química forense. E também você pode analisar uma pessoa que cometeu certo crime, se aquela pessoa, ou se ela está doente, ou se ela apresenta um quadro. E na investigação disso tudo, você pode fazer análise para ver se essa pessoa ela tinha consumido entorpecentes. Né? Então, isso tudo faz parte da química. A química ajuda a elucidar esses fatos. Qual é o papel da química? O papel da química, na verdade, é elucidar, é clarear, é poder explicar alguns fenômenos que acontecem no nosso cotidiano. A química ela exerce um papel primordial em nossa compreensão dos fenômenos materiais, em nossa capacidade de agir sobre eles para mudá-los e controlá-los, né? Mas qual que é o grande desafio da química? É a comunicação entre os cientistas e o grande público, porque parece que há uma grande distância, né? Então, hoje, para você for estudar química, quando você estuda química ou qualquer outra ciência, a primeira coisa, gente, é tomar parte, conhecer, né, a linguagem. Você vê que toda ciência ela tem uma linguagem própria. Você vai conversar com um advogado, ele tem um linguajar próprio. Ele tem neologismos que são muito usados ali na área dele. A mesma coisa com o médico, né? Tem toda uma palavras técnicas, né? Que são utilizadas nesse diálogo. Agora, qual é o papel do professor ou qual é o papel também do pesquisador? Fazer com que essa ciência chegue ao grande público, não é? Fazer com que as pessoas entendam o que está sendo falado ali, que isso não seja um código, que isso seja fácil de ser decifrado, né? Então, isso é responsabilidade tanto do cientista quanto do professor. Segundo Zucco, né, um pesquisador, há uma dificuldade no entendimento do papel fundamental da química entre as ciências naturais, a sua importância econômica e sua onipresença no cotidiano. Então, ele entende que o desafio do químico e da química é criar um vínculo entre jovens
e crianças, com jovens e crianças. É divulgar de uma maneira mais simples as grandes descobertas e seus princípios. Embora bem estabelecidos, suas aplicações permanecem desafiadoras. Então, é papel, sim, do professor, do pesquisador, fazer com que esse conhecimento chegue ao grande público, né? Porque muitas vezes esse conhecimento tem tudo a ver com o nosso cotidiano. Então, os professores, eles devem, então, instigar, eles devem incentivar, devem fazer com que jovens e crianças tenham ou continuam tendo aquela curiosidade em explorar, né, em tentar entender o que está acontecendo ali ao redor. As crianças têm isso. As crianças, por si, elas têm curiosidade. Né? Eu tenho uma filha de 5 anos. Então, muitas coisas ela me pergunta, mas por que isso acontece? Né? Uma vez ela perguntou para mim por que o espelho ficou embaçado depois que ela tomou banho. Né? Ficou todo embaçado. Então, ou seja, o que aconteceu ali? Foi uma transformação física que aconteceu com a água. E elas observam. E às vezes, muitas vezes, quando a gente vai para a escola, quando eles vão para a escola, eles perdem isso. Então, uma educação mais. Eles estão chamando agora de educação 5.0, né? Essa educação 5.0, o professor ele já não é mais protagonista, já deixou de ser protagonista. Os protagonistas são os alunos, né? São os estudantes. Uma educação por projeto, uma educação mais significativa. Paulo Freire já trazia isso, né? A gente tem que ser uma educação mais significativa. A gente tem que pegar ali o cotidiano do aluno e levar para a ciência, a partir do que ele conhece, e isso vai expandindo. Química, ela não é magia, né? Há muito tempo, né? A gente já ouvia a dicotomia lá no século XVII entre química e alquimia. Então, há muito tempo nós deixamos de acreditar que química é magia. A química ela segue os princípios claros e bem definidos. A molécula é sintetizada de forma racional e criativa. Né? Não é mais aquela teoria vitalícia, né? A teoria vital que moléculas orgânicas eram somente extraídas de materiais vivos, que a gente não conseguia mais sintetizar. Não é verdade, depois foi quebrado isso, quando conseguiu-se sintetizar a molécula de ureia no laboratório. Então, hoje nós conseguimos sintetizar vários tipos de moléculas, vários tipos de fármacos, né, vários tipos de substâncias. Segundo Zucco, onde a natureza deixa de produzir suas próprias espécies, a humanidade começa. E usando coisas naturais, com a ajuda da própria natureza, cria uma infinidade de espécies. Faltando um R aqui. Né? Deve-se ter atenção ao potencial destrutivo que alguma dessas produções são capazes. Por esse motivo, a ética científica se faz presente na discussão. Muitas vezes fala-se, a química é do mal, a química é uma ciência do mal. Né? A química é vilã ou a química é mocinha? Então, eu, como professora de educação básica, eu já fiz a gente até simulou um júri, né? Nós levamos a júri essa pergunta, a química é vilã e a química é mocinha. Então, tinham os advogados de defesa da química e os promotores que acusavam a química. Então, o que a gente tem que pensar, gente? Olha só, a ética ela tem que estar dentro, né, do pesquisador. O pesquisador ele tem que seguir, ele tem que ter uma ética em relação a tudo. Né? Quando a gente fala dos defensores químicos, né, os agroquímicos que nós usamos lá na agricultura, existe um uso racional, existe um uso abusivo. Então, quem é que vai dar esse tom? Não é a química, é quem está fazendo uso disso. Né? Então, aquela coisa, aquele misticismo que existe, que tudo que é sintético faz mal e tudo que é natural faz bem, não é uma grande verdade. A gente sabe, por exemplo, que veneno de cobra é 100% natural e mata.
né? E que a aspirina ela é 100% artificial e ela é usada para prevenir ataques cardíacos, por exemplo. Então, a gente tem que começar a discernir algumas coisas, aprofundar e não ter essas sentenças, né? Como se sentenciar a ciência. Né? Vai muito de quem faz uso, como faz uso, as moderações e tudo. Aqui nós temos os ramos da química. A química orgânica, que vai estudar os processos, as substâncias orgânicas, né? Hoje, a gente fala que substâncias orgânicas são substâncias que possuem carbono na sua composição, né? Então, toda substância orgânica tem carbono, mas nem toda substância que tem carbono é uma substância orgânica. O dióxido de carbono é um exemplo. Mas a química se baseia nessas substâncias que têm carbono, que geralmente formam cadeias carbônicas. Não é? A química inorgânica, ela investiga, né, a química das substâncias inorgânicas, né? Aquelas que os sais, os óxidos, os hidretos, as bases, os ácidos, né? A fisicoquímica, que a grande questão da termodinâmica, do estudo da energia que está envolvido nas transformações, a bioquímica, que estuda muitos processos que ocorrem, né, em organismos vivos, a química analítica, que ela investiga, explora. Eu quero saber qual é a quantidade de enxofre que tem na gasolina. Eu vou fazer um processo analítico e vou descobrir ali qual é a quantidade de enxofre que tem nessa gasolina. Nessa gasolina, ela tem mais octanos ou heptanos, né? Isso vai fazer com que a gasolina seja mais a octanagem da gasolina, né? Tem a ver com isso. Quais são a quantidade de uma substância de cafeína que tem nesse chocolate? Então, isso tudo faz parte da química analítica. A engenharia química, que está presente nas indústrias de água, as indústrias de desenvolvimento de produto, né? E várias outras, de análise também. A química medicinal, tanto está presente na medicina como na farmácia, né, a farmacologia. A química teórica, que estuda, né, o desenvolvimento da química, as teorias, os modelos. Né? Então, é uma ciência vasta, ampla, né, que tem as suas especificidades. Dentro disso daí, a gente começa a discutir o que é matéria. Né? Isso, desde lá o ensino médio, você já viu essa discussão. Matéria é qualquer coisa que ocupa um espaço, possui massa. Assim sendo, a água, a prata, o plástico, a carne são formas de matéria. Por outro lado, se pensarmos na radiação eletromagnética, que é uma luz, por exemplo, vemos que ela não se enquadra como matéria. Né? Então, há até aquela questão, por exemplo, do comportamento dual, né, da luz, por exemplo. Né? A luz, há os defensores que ela seja uma onda ou um corpúsculo, né? Teoria corpuscular. A matéria, se a gente for olhar a matéria, de alguma das substâncias, do material que a gente tem, ou ele está em forma de misturas ou ele está na forma de substâncias. As misturas são quando várias substâncias estão ali juntas, né? São agregadas. A água do mar, por exemplo. A água do mar é uma mistura. Né? Eu tenho água, eu tenho vários tipos de sais que estão dissolvidos aqui naquela água, né? Então, eu tenho várias substâncias aqui. A água do mar, quando ela apresenta só uma fase, você tem uma mistura homogênea. Se há um derramamento de óleo aqui e eu consigo ver o óleo, eu tenho uma mistura heterogênea, de duas fases ou mais, né? A água e a areia, quando você pega um copo, você coloca areia, coloca água.
Aquela areia que está ali no fundo faz parte de uma mistura homogênea, mais de uma fase. As substâncias são tidas como substâncias puras. Eu tenho aqui o cloreto de amônio. Então, eu tenho uma substância que ela é composta, porque ela é composta de nitrogênio, de hidrogênio e de cloro. E posso ter substâncias simples, o hidrogênio, o gás hidrogênio, que é o H2, o gás nitrogênio, que é o gás maior constituição da atmosfera, é o N2. Então, aí eu tenho substâncias simples. Aqui, só para mostrar, né, por exemplo, você pode ter aqui a mancha de óleo que se formou, né, quando houve um derramamento de óleo no navio aqui no mar. Então, toda isso aqui é um exemplo de uma mistura heterogênea, né? E vamos falar um pouquinho também dos estados físicos. A matéria ela pode se apresentar em 3 tipos de estados físicos que são os principais, que é o sólido, o líquido e o gás. Então, como é que estão as partículas? Se a gente fosse fazer um modelo cinético para essas partículas, como é que elas estariam no sólido? As partículas no estado sólido elas estão bem agrupadas, elas são fortemente atraídas, tanto é que não há uma distância entre elas, elas estão bem juntinhas. Né? Isso porque a força de atração que existe entre elas é muito forte. E é um arranjo ordenado de partículas. Ok? E por esse modelo se apresentar dessa maneira, a gente consegue explicar, por exemplo, a impenetrabilidade do sólido. Eu não consigo enfiar a mão no sólido. Quando eu passo para o estado líquido, né, eu tenho que já há uma distância entre uma partícula e outra no líquido. Essas partículas, ao contrário do estado sólido, elas já começam a se movimentar, coisa que não acontece aqui no sólido. Então, elas já estão um pouco desordenadas. Elas têm mais energia aqui, porque elas conseguem se movimentar, enquanto que a energia aqui no sólido ela é menor. Quando elas se encontram no estado gasoso, essas partículas estão mais distantes uma das outras, mais desordenadas, a força de atração entre elas é menor, então ela vai ter mais energia, certo? Então, aqui eu tenho um modelo de cada um, como estão as partículas, é um modelo de partículas no estado sólido, líquido e gás, tá? A água, por exemplo, ela se apresenta nos 3 estados físicos da matéria no ambiente. E aqui eu tenho um processo de mudança desses estados físicos da matéria. Então, o que acontece? O que eu tenho que fazer para que uma matéria que esteja no estado sólido, ela passe para o estado líquido, que seria, na verdade, a fusão. Ou seja, eu vou ter que fornecer energia para esse sólido. Né? Para quebrar essas ligações aqui, para enfraquecer essa atração e eles começarem a se movimentar, começarem a ficar um pouco mais distante entre eles. Né? Então, por isso que o líquido tem mais energia que o sólido. Se eu quiser fundir alguma coisa, eu tenho que fornecer energia. Enquanto que do líquido para o gás, acontece a mesma coisa. Eu tenho que fornecer energia para que haja um enfraquecimento dessas ligações que possam ser rompidas e essas partículas passem a se movimentar mais, né? Então, eu tenho exemplo aqui do sólido para o líquido, que é o derretimento do gelo, né? Eu tenho aqui a vaporização, que é da água para o estado vapor, e tem também do sólido para o gás diretamente, né? Que é a sublimação da naftalina, aquelas bolinhas que são usadas contra traças, né? Não sei se ainda as pessoas usam, mas elas usavam bastante essas bolinhas aqui nas gavetas de roupa. E você tem todo um processo contrário, do gás para o líquido ali, que é a fissão, e aí agora você vai ter que resfriar, você vai ter que retirar a energia, né? Do líquido para o sólido, a solidificação, e ainda pode fazer a sublimação, a ressublimação, que é do gás para o sólido. Uma outra propriedade da matéria que a gente vai ver rapidamente aqui é a densidade.
né? A densidade ela é uma propriedade geral, uma propriedade específica. Quando você vai colocar combustível, tem ali um densímetro. Não sei se vocês já observaram, todo posto de gasolina ele tem que ter o densímetro. O densímetro ele é usado para mostrar para você qual é a densidade da gasolina. Por quê? A gasolina, na verdade, ela tem álcool na gasolina, na composição dela ali, ela é uma mistura, na verdade, né? E para você ver qual é a quantidade de álcool, se eles não colocaram, não adulteraram a gasolina, ela tem uma certa densidade. Então você pode fazer essa comparação em vários postos, porque eles têm que ter a mesma densidade. Se essa gasolina, por exemplo, ela tiver muito álcool, a densidade dela vai ser maior, né? Isso vai fazer com que ela esteja adulterada. A mesma coisa a gente pode ver aqui, ó, em cooperativas, em fábricas, em laticínios, por exemplo, o densímetro ele é usado para poder identificar a densidade do leite. Por quê? Se o produtor que enviou esse leite para a cooperativa colocou água ali, a densidade dele vai modificar e pode ser detectado essa adulteração, né? Aqui, ó, num processo esse movimento aqui da bateia, a gente pode separar o ouro do cascalho, porque o cascalho tem uma menor densidade, ele vai ficar mais nas bordas. Como o ouro ele é mais denso, ele vai permanecer aqui no centro. Então, é assim eles conseguem separar, né? Esse aqui, plástico sendo reciclado em empresas recicladoras pela mesma coisa aqui, né? Esse processo, esse movimento circular consegue separar os vários tipos de plástico pela sua densidade. E aqui nós temos o quê? Eu quero calcular a densidade de um material. Como é que eu calculo a densidade de um material? Eu tenho aqui vários tipos de blocos, ó. Blocos de madeira, mesmo material, mas eu tenho tamanhos diferentes. Então, se eu quero calcular a densidade da madeira, eu vou fazer o quê? Eu vou medir a massa de cada um dos blocos e vou dividir pelo seu volume, né? Eu posso calcular como é que calculo o volume aqui desse objeto espacial. Eu vou medir a largura dele, a altura dele e o comprimento. Se eu multiplicar isso, eu tenho o volume desse bloco. Então, dividindo a massa do bloco pelo volume, eu consigo achar a densidade, né? Como eles têm o mesmo material, a densidade vai ser a mesma para esses três blocos. A densidade, então, ela é uma propriedade específica. Não depende do tamanho da massa e nem do volume da madeira, e sim do material, ok? Então, densidade, cada material tem um valor. Aqui é um exemplo que você quer calcular qual o volume ocupado por 10 gramas de ouro, 24 quilates. Se a densidade do ouro é 19,33, então por aquela mesma fórmula, densidade é igual a massa dividido pelo volume. Como agora eu quero o volume, eu vou dividir a massa pela densidade. Então, eu vou ter aqui um resultado de 0,52 centímetros cúbicos, né? Então, essa formulazinha, você pode calcular tanto a densidade ou qual o volume que ocuparia essa quantidade de ouro aí, né? E, para terminar, a gente vai falar aqui só no modo geral o que é energia, onde a energia ela está pautada aqui na química, qual que é o papel da energia dentro da química. É um papel fundamental, né, no entendimento de várias reações químicas, nos fenômenos químicos e na compreensão estrutural da matéria, porque a energia ela está envolvida nas reações químicas, na explicação dos fenômenos químicos e na parte constitucional da matéria, como a gente viu ali no modelo cinético das partículas. Como as partículas estão no estado sólido, líquido e gás, tem a ver com o conteúdo de energia que cada uma possui, né? O estado sólido tem menos energia que o líquido, que tem menos energia do que o estado gasoso. Então, a energia em termos práticos, a gente pode definir, isso aí já é uma explicação mais atual hoje, mais bem aceita, que
um corpo que tem energia, ele tem capacidade de realizar trabalho. Essa energia tem a ver com a capacidade de realizar trabalho. Isso é muito estudado na termodinâmica, muito estudado na física, né? Sendo energia a capacidade de realizar trabalho, tá? Isso aqui é só um aspecto geral, né, do que a gente vai ver em relação a isso. E aqui eu coloquei alguns sites que podem ser bastante úteis, né, para vocês olharem. O meu site do SBQ, que é a Sociedade Brasileira de Química, né? Lá reúne os químicos brasileiros ligados à pesquisa. Você vai encontrar diversas divisões científicas que constituem a SBQ, e tem duas revistas, né, da SBQ, que é a Química Nova, que é uma revista mais direcionada para as pesquisas, né, e artigos científicos e tudo, e a Química Nova na Escola, que é direcionada para professores. São duas revistas muito boas que vocês podem olhar e tá lá no site da SBQ. Esse outro site aqui, tá? É uma página que pode ser encontrada no Guia da Produção Mais Limpa, tem como objetivo contribuir para tornar as empresas brasileiras mais eficientes. E tem a ABQ aqui também, que é a Associação Brasileira da Química, tá? Vocês podem olhar e qualquer coisa, quer deixar, fazer um comentário, uma sugestão, abre um protocolo e eu vou responder, ok? Então, obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.